Salve, nação! Galera, trago aqui para vocês mais um vídeo do jogão de hoje à noite, Flamengo e Racing. O jogo é válido pelas semifinais da Libertadores da América. E o vídeo é do programa Jovem Pan Esporte. O link do vídeo completo está na descrição do vídeo. E antes de começarmos, eu quero pedir para você, na humildade, para que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse canal com seu amigo aí flamenguista e ative o sininho para que sempre que eu postar vídeos aqui, você seja notificado pelo YouTube. Vamos pro vídeo. Mauro, ninguém melhor do que você para falar desse confronto. Né? Você é um cara que já falou que você tem uma relação com o futebol argentino e que você torce pro Racing na Argentina, né? Você vai em vários jogos, inclusive do Racing, na Argentina, você acompanha o time e, claro, você cobre Flamengo até mais detalhadamente do que outros clubes, até no seu canal, nas tuas redes, tendo muita informação. E aí eu te pergunto, Mauro, porque esse jogo, ao contrário de muitos que eu já falei aqui, eu não digo, o Flamengo é muito favorito. E realmente não é, né, Mauro? É um jogo dificílimo contra um time... Dá pra dizer que o Racing hoje joga o melhor futebol da Argentina ou não? Eu não diria que joga o melhor futebol da Argentina. Eu acho que ele é o time argentino mais competitivo fora do país, né, internacionalmente falando. Tem sido assim já desde o ano passado, Sul-Americana, venceu vários brasileiros. Foi Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, aí depois Botafogo na Recopa e já venceu o Fortaleza também na Libertadores na sua fase de grupos nesse ano. É o único argentino que sobreviveu, né? Em dado momento ainda havia 4, né? River Plate, Vélez e o Estudiantes, né? O Vélez foi eliminado pelo próprio Racing, o River Plate pelo Palmeiras e o Estudiantes pelo Flamengo. Só ficou o Racing, né? Tinha que ficar um argentino, porque havia um confronto doméstico. É um time muito aguerrido, que está assim, encarando, evidentemente, o time, a torcida, o técnico, todo mundo como jogo, tal jogo da vida, né? Porque o clube não chega na semifinal da Libertadores há 28 anos, chegou em 97, foi eliminado pelo Sporting Cristal, que fez a final com o Cruzeiro foi o campeão. Então, é um jogo de um tamanho imenso. O Flamengo ganhou 2 títulos, fez uma final, quer dizer, frequentou aí as fases decisivas da Libertadores, frequentou bastante nos últimos anos. O Racing não frequenta há muito tempo. Então, evidentemente, para o Racing esse jogo tem uma relevância, esse confronto, assim, acho que maior até, né? Pela longa carência. Como foi para o Flamengo em 2019, que não chegava na semifinal desde 82, né? Então, em 81 campeão, em 82 foi eliminado pelo Peñarol. Então, eu entendo que assim, é um jogo perigoso, porque é um time tecnicamente inferior, claramente é um time inferior ao Flamengo, como ele deu inferior ao Palmeiras também. Os times brasileiros são mais fortes, mas é um time competitivo, né? E os jogos do Campeonato Argentino acho que nem são uma boa referência, porque, em geral, nos jogos da Copa Libertadores, como aconteceu no Sul-Americano, na Recopa, o Racing tem crescido, ele se supera. O time é muito aguerrido, o time se entrega muito, e o técnico Gustavo Costas é um técnico que é meio um personagem meio místico, né? Torcedor fanático do clube, não é um técnico dos mais brilhantes, não tem um grande repertório tático, pelo contrário, mas ele tem uma enorme capacidade de mobilização dos jogadores. No Racing, especificamente, em outros clubes acho que jamais será assim. Mas no Racing ele tem essa característica. A torcida o adora, então ele tem assim, um apoio incondicional da maior parte da torcida. Sofreu algumas críticas agora, algum mês e meio, 2, porque o começo da temporada desse campeonato, que lá são 2 campeonatos, né? Esse é o segundo, é o Clausura, e tem fase de classificação e mata-mata. E no início perdeu 4 jogos em casa pelo Campeonato Argentino, então houve muita reclamação, muita crítica. Houve crítica, né? Melhor dizendo, houve crítica. É parecido o Costas hoje com o Renato Portaluppi no Grêmio, com a torcida do Grêmio, sabe? Por mais que o Grêmio fosse mal, há uma dificuldade para criticar, para identificar erros. Aí sai, quando o Renato volta, parece que nada aconteceu de errado, tudo foi uma maravilha. É o paralelo que eu consigo traçar com relação ao futebol brasileiro hoje, o que seria uma combinação clube e técnico, né? É algo assim. Só que ele é um cara diferente, ele é elétrico na beira do campo, fica beijando aqueles santinhos dele, aqui em Itaquera, quando ele escorregou, o carro no chão se sujou todo. É um personagem. Então hoje o momento do Racing não é o melhor. Eu acho que assim, eu acho que é o time mais competitivo dos argentinos jogando as competições internacionais. Acho que mais do que o River Plate que pegou o Palmeiras.
Os jogadores vão se entregar em todas as bolas, é um time chuta-chuta, abriu, chuta no gol, bola parada perigosa, vai meter bola na área do Flamengo sempre que puder. Quando tiver falta, passou do meio campo, tem falta, vão despejar na área muitas vezes. Talvez não no começo do jogo, mas é provável. E se o Flamengo conseguir manter o Racing no seu campo, e eles conseguirem passar do meio campo, tiverem falta, vão jogar a bola na área. O Martínez, Adrian Maravilha Martínez, que jogou no Coritiba, inclusive, é um bom centroavante, tem uma história, inclusive, impressionante de vida. O irmão dele foi assassinado, o cara que matou o irmão dele foi preso, foi morto, e ele foi preso, ficou 6 meses preso, acusado de ter matado por vingança, até ele provar que era inocente, ficou preso. Trabalhou de pedreiro, teve uma vida difícil, jogava em times menores, e aí chegou no Racing e, de repente, ele se transformou num centroavante que ele nunca tinha sido. É um homem muito perigoso dentro da área, sabe fazer gol, tem presença física, não é como o Guido Carrilho do Estudiantes, que deu trabalho lá em La Plata, que é maior, é grandão, né? Ele tem 1,78 m, se não me engano, quer dizer, não é nem um cara muito alto, mas é um atacante bem perigoso. Não tem mais a parceria com Salas, que foi para o River Plate, fez até o gol aqui no Palmeiras na derrota do time argentino para o Palmeiras por 3-1. Mas é um cara que merece muita atenção, muito cuidado. Eu acho que é um jogo que se assemelha ao que foi o confronto com o Estudiantes para o Flamengo. O Flamengo tem a missão de tentar fazer uma vitória, se possível, por um número de gols maior do que uma diferença maior do que para ter alguma vantagem no jogo de volta. Porque a mobilização lá vai ser enorme, como está sendo aqui. Os ingressos, são 4 mil ingressos para os argentinos, eles se esgotaram rapidamente. Eu acredito que muita gente que está no Rio de Janeiro não tem ingresso. Acho que isso é muito comum nesse tipo de jogo, né? Eles viajam mesmo sem ingresso atrás do time. E eu acho que é um jogo perigoso para o Flamengo. Se o Flamengo tiver a postura que você falou aí do Tátira, ou o Estudiantes lá em La Plata, algo parecido, ele vai se complicar. Eu acho que ele vai se complicar. Tem que jogar como foi o primeiro tempo, especialmente, como foi aqui no Maracanã com o Estudiantes, especialmente o primeiro tempo, que foi excelente. Que já poderia ter resolvido tudo naqueles 45 minutos. Acho que a missão do Flamengo é tentar reproduzir o que foi naquele jogo. Mas o jogo de volta, se estiver em aberto, empate, derrota, diferença de um gol só para o Flamengo, acho que vai ser bem pesado, porque acho que o Racing, embora o Estudiantes tenha 4 Libertadores, o Racing é um time maior, com mais torcida, estádio maior, e o time acho que é melhor também, acho que pesa mais. O Racing é considerado maior que o Estudiantes? Sim. O Estudiantes tem 4 títulos da Libertadores, mas o Racing tem mais títulos no geral e na Argentina tem mais torcida, é um time maior. Na Argentina você tem os grandes, os 2 maiores, que tem metade ou mais da torcida, River e Boca, Racing Independente, os 2 rivais, de Avellaneda, São Lourenço. Esses são os maiores. Aí você tem abaixo ali, você tem Huracan, que é rival do São Lourenço, Vélez, que já ganhou o Libertadores, Argentino Júnior, que tem pouca torcida, mas tem uma Libertadores e sempre está jogando as competições internacionais. Aí tem os times de Rosário, lá o Nils está muito mal, tem o Rosário Central, que tem o Di Maria, e você vai encontrando as outras equipes ali, mas esses 5 são os maiores. Aliás, o São Lourenço está indo para falência, está numa situação terrível. Então o Racing antigamente o Huracan era chamado até de o 6º grande. Depois pararam de usar essa expressão porque ele meio que se perdeu. Mas tem a rivalidade com o São Lourenço, né? Todos têm um rival, né? O São Lourenço é o rival do Huracan. Mas os 5 maiores são esses, que tem mais torcidas mais nacionais, que tem torcida fora também da região de Buenos Aires, ou fora longe da sede, né? O Estudiantes é o time mais de La Plata, mas ele tem 4 Libertadores, que é também um recorte da história. A gente falou muito sobre isso antes daqueles jogos contra o Flamengo, né? Aquele período. Foram 3 seguidas num período de uma Libertadores meio selvagem, é um time muito controverso. E a outra, assim, ganha num outro momento do futebol, que foi em 2009, com o Verón capitaneando aquela conquista contra o Cruzeiro. E assim, o estádio é maior, tem mais mídia, o Racing é diferente dos Estudiantes. Então, eu acho que é um time melhor. Mas eu acho o técnico do Estudiantes melhor. No entanto, o Costas, isso é inegável, ele consegue tirar muito dos caras. O jogo contra o Peñarol, acho que mostrou bem isso. O Racing perdeu lá em Montevidéu, 1-0. Fez 1-0 em Avellaneda, tomou um empate, fez 2-1 num pênalti que para mim não houve, inclusive. E aí até houve uma situação curiosa, que o Costas tirou o Arias, o goleiro, e botou o Cambeses, que era reserva na época. Porque o Arias é péssimo pegando pênalti. Já estava indo para os pênaltis. Aí o Pardo, que está machucado, zagueiro, que não vai jogar hoje, fez o gol. E aí não foi nem preciso disputa de pênalti. E assim, é aquela coisa, é muito argentino e muito Racing Clube, sabe?
jogador chora, cai no chão, o técnico se estatela no chão também, todo mundo se emociona, torcedor chorando. É todo mundo passional, sabe? O Racing é muito isso. E esse momento está muito... Isso tem um aspecto, às vezes, negativo, mas eles têm sabido tirar proveito disso, sabe? Sendo um time muito competitivo fora de casa, inclusive, nas competições internacionais especialmente, e superando obstáculos, assim, grandes, né? Como foi essa sequência aí de vitórias contra brasileiros desde o ano passado. Então, assim, é um jogo que o adversário do Flamengo ele vai jogar tudo. O Flamengo tem que tentar se impor tecnicamente e jogar também com um pouco de coração também. Não pode ser um time frio. Não tem que entender que não é um jogo do Campeonato Carioca, nem é um jogo assim do brasileiro contra o adversário que você, de repente, consegue ganhar com certa facilidade. É um jogo diferente. E não é um jogo, são dois, né? Então, acho que tem algo mais. Não sei se os jogadores do Flamengo já entenderam isso. Se não entenderam depois do que houve com o Estudiantes, o que é a Libertadores nessas horas, o que foi ano passado com o Peñarol, o que foi com o Olímpia, o Flamengo está tendo várias aulas de times sul-americanos que são inferiores e que o eliminam ou criam uma enorme dificuldade. O Estudiantes foi nos pênaltis. Claro, houve o árbitro no Rio, tudo bem, mas mesmo assim, foi nos pênaltis. O Peñarol eliminou o Flamengo. Venceu o Maracanã. O Olímpia virou um 2-0 no agregado para 3-2. Né? Uma mobilização incrível lá dos paraguaios com um time muito inferior ao do Racing, o time do Olímpia, um clube com transfer ban e tudo. Então, se o Flamengo até hoje não aprendeu a lição, vou te dizer, então, vai aprender nunca, vai continuar protagonizando aí decepções da sua torcida. Hoje é um momento do time mostrar entendimento do que é esse tipo de confronto e a Libertadores é uma competição muito peculiar, né? Até o Boto, eu soube que até ele, que é português e tudo, está um pouco surpreso com as coisas que ele tem visto. Não só com relação à arbitragem, não é isso, não. Porque teve aquele jogo lá do Andrés Rojas. Eu digo com relação a tudo que envolve. Porque realmente é diferente. A Champions League é uma coisa, a Libertadores é outra. Sul-americano é diferente, latino. É uma competição de mais emoção, mais passional. Isso entra em campo. Não dá para você jogar Libertadores achando que é só chegar, jogar futebol. Você tem que entender um pouco contextos, né? E o Flamengo enfrenta um adversário hoje que usa muito desse artifício para tentar diminuir a distância técnica que é entre eles. Você vê as declarações do Costa, que eles ganham mais do que a gente, o técnico lá ganha muito mais do que eu. Sim, claro. Flamengo e Palmeiras, quem trabalha no Flamengo e Palmeiras, só no River Plate você tem salário parecido. Fora isso, não tem nem no Boca, né? Só no River. Há um abismo financeiro, né, econômico entre o futebol brasileiro e o futebol argentino. Mas a LDU também eliminou o São Paulo e o Botafogo com um orçamento menor do que os dois, né? E está agora diante do Palmeiras. Então, e ficou na frente do Flamengo no grupo. Ficou na frente do Flamengo. A LDU deixou 3 brasileiros para trás. 2 eliminados e um que ela superou na classificação. O Flamengo está jogando sempre segunda fora porque foi segundo do grupo. E estava no grupo da LDU. A LDU só vai fazer segunda fora porque pegou o Palmeiras. Se fosse um outro adversário, talvez estivesse fazendo a segunda lá em Quito. E provavelmente um Flamengo sem desfalques, né, Mauro? Ou tem algum desfalque? Porque o Léo Ortiz... É o Ortiz, né? Mas ele treinou e pelo jeito vai jogar, né? Se jogar, ele só não tem o Cebolinha, né? Que tá fora de combate, né? Tá lesionado. O Léo Ortiz ainda é uma dúvida, né? Fora isso, ele tem todo mundo à disposição. E aí, você acredita que esse Flamengo hoje vai ser tão arrasador quanto foi no primeiro tempo contra o Estudiantes? O que esperar desse Flamengo de hoje? E qual dificuldade que o Flamengo, pelo estilo de jogo que tem, pode enfrentar com o Racing? Eu acho que vai tentar reproduzir o que foi o jogo do Estudiantes, no termos de pressão alta. O Racing deve jogar fechado. O Racing em casa, ele sai para marcar alto no começo, tentar recuperar a bola. Fez isso também na final contra o Cruzeiro, que foi em campo neutro, mas ele tinha muito mais torcida, parecia que estava em casa, né? Lá em Assunção, no estádio do Cerro Porteño. Então, acredito que hoje o Racing vai ficar, a priori, mais preso, esperando o Flamengo. O Flamengo vai tentar pressionar e tentar fazer o gol rápido, tentar chegar logo ao gol. Minha dúvida é se vai jogar o Carrascal ou o Lino. Uma dúvida que eu tenho. Eu acho que o Luiz Araújo não vai sair, o Pedro também não. A defesa é Ortiz, se tiver condições, ou então o Danilo. Lá na lateral direita, tenho dúvida se ele vai jogar com o Varela ou com o Royal. Acho que o Royal defensivamente foi um desastre no domingo. Os 2 gols do Palmeiras foram em cima dele. Mas quem tinha que marcar o zagueiro, sim. O zagueiro está fora. Bizarramente, o Flamengo ficou sem um zagueiro durante um tempo. Qual era o jogador mais próximo do Vitor Roque? Royal. Era o Royal. Então, o cara gruda no cara. Ele é mais alto que o Vitor. Se ele aproxima, ele não deixa o Vitor Roque cabecear. Foi um bonito gol em que ele finalizou livre. O Vitor Roque foi inteligente. Se colocou atrás do lateral, o lateral ficou marcando ninguém. Acho que o jogador tem que entender as circunstâncias. Nós estamos sem um zagueiro. Eu tenho que virar um zagueiro. Eu tenho que tomar conta desse cara.
né? Até eu estava conversando com uma pessoa outro dia sobre isso. Não, mas ali quem tem que marcar o zagueiro. Eu falei, entendo, mas não tem o zagueiro. Um jogo de futebol também se faz de situações de emergência, né? É uma situação de emergência. Eu sou da linha defensiva. O meu zagueiro direito está fora. Não entrou um novo. Eu vou ter que cumprir o papel aqui. Uma coisa meio que óbvia, ele estava do lado. E o outro gol foi nas costas dele, um gol que o Flamengo deu um contra-ataque para o Palmeiras, numa hora que ali furou a bola, né? Não tem mais jogo. Geralmente ele não tem mais jogo. Ainda deram um outro contra-ataque no final, do Alexandre, que perdeu uma bola, mas aí o jogo acabou, eles recuperaram a bola e teve o apito final, o tempo se esgotou. Então, não sei se o Varela volta hoje. E acho que ele vai revezar o Pulga e o Saúl, como ele fez domingo. Um estava com, não sei se ainda tem, mas até domingo estava ainda com um pouco de dores no pé, o espanhol. O chileno voltando de uma fratura no dedo, do pé. Então, imagino que ele faça de novo isso, reveze. Use um por 90 minutos, use um por 60 minutos, outro 30, algo assim. Acho que ele começa com o chileno e depois o espanhol fica como opção. Acho. É o que eu imagino. Estou imaginando aqui para o jogo. É difícil prever o que o Felipe vai fazer, porque ele muda muito. E o Samuel não está numa fase boa, está sem confiança. Eu acho que é um momento que ele pode ficar um tempinho do banco, entrar como opção. O Carrascal está pedindo passagem, mas aí depende do que ele planeja. O Samuel Lino é um cara mais do mano a mano, de tentar abrir a defesa com dribles e tal. O Carrascal pode fazer isso, mas é um jogador diferente. Não é um jogador tão incisivo, né? Mais um meia. Mas também pode fazer esse papel, é bom driblador também. E está pedindo passagem, tem entrado bem no time o colombiano. Então a minha dúvida acho que está mais aí. Eu acho que o Luiz Araújo ele não vai mexer, acho que ele vai manter. Imagino que ele vai manter. Eu acho muito justo, né, Mauro? Eu acho o Luiz Araújo um cara muito importante, assim. O Luiz Araújo, acho que ele jogou bem defensivamente, é o cara que finaliza mais, né? E dá assistência. Ele arrisca mais. Então, enfim, não acho que ele vá sair do time agora. Acho que ele, nesse momento, me parece que ele ganhou espaço, ganhou a posição. Mas o Felipe muda muito o time. E tem outra questão. Ele certamente vai pensar no... Ele fala que pensa um jogo de cada vez, mas é evidente que não é possível pensar num jogo de cada vez. Ele jogou quarta-feira com o Botafogo, domingo com o Palmeiras, hoje joga novamente e sábado tem o Fortaleza. Então ele tem que pensar nesse combo. Quem ele vai colocar contra o Fortaleza em campo, né? Aí pensar qual a característica desse jogo, do outro jogo. Então eu vou segurar um pouco esse aqui para usar no sábado, que ele tem que vencer também no sábado. Não pode empatar, ele precisa vencer. Ele vencendo hoje, ele pode jogar pelo empate na quarta que vem. Mas a meta na volta da data FIFA eram 4 vitórias, já conseguiu 2, tem que vencer mais 2. Até porque no domingo o Palmeiras joga contra o Cruzeiro. Se ele vencer o Fortaleza, ele pode ficar na expectativa de um eventual tropeço do Palmeiras. Tropeço, nem dá para chamar de tropeço, né? De uma não vitória do Palmeiras, ele pode virar líder do campeonato. Então eu imagino que também ele vá estudar o elenco pensando de como distribuir os jogadores para ter um time forte hoje e também ter um time que possa apresentar resultados no sábado. Mas eu imagino alguma coisa por aí. Eu acho que minha dúvida maior é lateral direita e a ponta esquerda. Eu sei que eu posso estar exagerando, mas para mim hoje 1-0 não é bom resultado. Para mim é resultado legal, é resultado aceitável. Ah, Pilhado vai criticar 1-0? Não, dependendo da atuação. Agora, para mim, hoje, o Flamengo precisa buscar a maior diferença possível. Porque o que o Racing vai fazer na Argentina, gente, de verdade, pelo clima que a gente está vendo o treinador construindo, a torcida construindo, os jogadores construindo, vai ser um inferno esse jogo de volta da Argentina. Vai ser um inferno em cima de arbitragem, a gente já sabe as vergonhas que a gente tem visto de arbitragem aí nessa Libertadores, como foi o primeiro jogo do Flamengo contra o Estudiantes, aquela expulsão vergonhosa do Plata, né? Que o Plata levou um chute e foi expulso. E depois saiu o gol do Estudiantes, que deixou o Estudiantes vivo. Ou seja, Bruno, eu acho que hoje 1-0 não é bom resultado. É um resultado aceitável. Para mim, hoje o Flamengo tem que sair buscando pelo menos 2 gols de diferença e, quem sabe, uma goleada para matar de vez um rival que lá vai ser ainda mais difícil. Eu concordo, acho que o 1-0, claro que não é ruim você ganhar um jogo, mas não decide o confronto, vai um confronto muito aberto e perigoso, como aconteceu contra o Estudiantes. O Flamengo correu um risco real de eliminação para o Estudiantes e o jogo na Argentina é diferente do jogo daqui. Aqui é um jogo que tem mais a possibilidade do Flamengo impor, levar o jogo para o ritmo que é mais interessante para ele, que é um jogo mais técnico, um jogo com menos briga, um jogo menos físico. No Maracanã é mais fácil fazer isso. Na Argentina é difícil. Na Argentina, contra o Estudiantes,
ele não conseguiu fazer. Então, hoje é um jogo para o Flamengo tentar se impor, tentar abrir uma vantagem. Se ele levar 2 gols para lá, é uma vantagem aí muito boa, acho que aí fica muito difícil para o Racing reverter. Mas hoje é o jogo para o Flamengo tentar abrir. O Flamengo ele tem essa dificuldade de adaptação a um jogo mais físico quando é necessário. Esse é um problema. O Flamengo tem um perfil de elenco, não só desse ano, já de alguns anos, que é um perfil mais técnico. É meio que a identidade que o clube gosta, que a torcida gosta, um time mais técnico, mais leve, mais de toque de bola, que em alguns jogos, o jogo do Estudiantes foi muito claro isso, sente quando o jogo ele não consegue se impor dessa maneira, quando vira um jogo físico, um jogo de bola aérea, um jogo de contato, do corpo a corpo, o time sofre. O Palmeiras até é mais adaptável a isso, o Palmeiras tem uma outra característica, o Palmeiras formou elencos mais de força. Mas até um detalhe que a gente vai falar mais para frente, né, nessa Libertadores, esse atual Palmeiras, para mim, é meio diferente do que era o Palmeiras de antes. Para mim, esse Palmeiras atual é o time mais técnico da era Abel Ferreira. Não é um time tão de força física, assim, é um time mais técnico. Então, o Palmeiras pode até ser testado numa outra ocasião e eu considero esse Palmeiras atual o time pós-mundial, que eu acho que é outro time. É outra coisa, mas falando do Flamengo, o Flamengo tem muito essa dificuldade de adaptação, né? Então, hoje é o jogo para o Flamengo tentar jogar, se impor. Pode até ter alguma evolução se tiver um jogo mais físico na Argentina, mas não acho que vai ser um jogo confortável para o Flamengo. Ele pode até, com lições tiradas de outros confrontos, se adaptar um pouco melhor, mas não vai ficar confortável, tem dificuldade para fazer isso. Então, o Flamengo hoje é o jogo para ele tentar levar para o lado técnico. Se o jogo for para o lado físico, o Flamengo vai sofrer. Tem que levar para o lado técnico, como conseguiu fazer no Maracanã com o Estudiantes durante boa parte do jogo, só no final não conseguiu, e ali perdeu a chance de matar o confronto. E no jogo da Argentina, quem impôs o ritmo foi o adversário. Então, hoje é o jogo para o Flamengo abrir vantagem, sim. Se levar 1-0 para lá, tem, claro, boa chance de passar, mas fica muito aberto o confronto. Não, e vale a gente trazer aqui um dado, né? Alguns dados, Raí, sobre esse Racing. Porque o Racing, ele foi derrotado apenas uma vez nos seus últimos 9 jogos. Nos últimos 9 jogos do Racing, são 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, pô. E a única derrota foi pro River Plate pelas quartas de final da Copa da Argentina. Ou seja, o jogo mais difícil. É aquele jogo que é aceitável perder. Campo neutro pro River, que é o time mais rico hoje da Argentina e o mais forte. Dos últimos 9 jogos. É bom a torcida do Flamengo saber disso, para ver o caldeirão que tem que ser feito. A mesma coisa que foi feita contra o Palmeiras, a união das organizadas, a mobilização, tem que ser até pior hoje. Porque é um time que vem de 6 vitórias, 2 empates e só 1 derrota, 74% de aproveitamento, onde ficou nada menos do que 7 desses 9 jogos sem sofrer nenhum gol, pô. Olha o adversário do Flamengo, é dificílimo. Isso aqui é muito importante. Nada menos do que 7 desses 9 jogos sem sofrer um gol. E outra coisa, tá? O Flamengo tem o Racing engasgado, é bom a gente lembrar disso. Nos 2 mata-matas que o Flamengo jogou contra o Racing, ele se ferrou. É bom a gente deixar claro isso. Foi pela Supercopa Libertadores de 92 e a outra que é claro, que tá fresca na memória do torcedor rubro-negro, que até acho que aquela derrota não deixou o Rogério Ceni ter paz no Flamengo, Rei. Que foi a eliminação na Libertadores de 2020 pelas oitavas de final. Ou seja, é faca nos dentes. É um rival que está engasgado e que vive uma excelente fase. Vive, de fato, uma ótima fase. Boa tarde para você, Pilhado, Mauro, Bruno, todos que nos acompanham. Uma derrota só nessa sequência que você citou, num jogo contra o River, fora de casa, né? Campo neutro, melhor dizendo, da Copa da Argentina, que é o formato lá de disputa, jogo único, campo neutro. Então a tendência é que seja, assim, uma eliminatória muito difícil. E essa arrancada em casa, ela é fundamental. A gente observou aí nos jogos recentes do Flamengo na Libertadores, o Flamengo sempre passando para o segundo jogo com a vantagem mínima, né? Contra o Inter foi assim, 1-0, aí o Flamengo vai ao Beira-Rio, se impõe e vence com até facilidade, jogando muito bem naquela ocasião. E no jogo contra o Estudiantes a mesma coisa, né? 2-0 até o fim, aí tem ali o erro da arbitragem, o gol do Estudiantes.
e o jogo da volta foi apertado. Então, o Flamengo já teve uma prova nessa Libertadores, na fase anterior, de que uma vantagem mínima é perigosa para o jogo da volta, como foi no confronto contra o Estudiantes, e que hoje deve ser um jogo muito complicado contra um adversário competitivo e que tem vivido uma fase muito boa além desse recorte recente, né? Na temporada passada o Racing ganhou a Sul-Americana e na trajetória da Sul-Americana ele deixou para trás vários times brasileiros. Ele eliminou o Corinthians, por exemplo, vindo a São Paulo, estando 2 vezes atrás do placar e buscando 2 vezes o empate. Em Avejaneda ele sai atrás e vira o jogo para garantir a classificação naquela ocasião. Depois na decisão contra o Cruzeiro, que não era o Cruzeiro atual, né, o Cruzeiro forte que é hoje, mas era um time ali que chegava a uma decisão também com a sua qualidade. O Racing foi lá em Assunção e ganhou o jogo, dominando o Cruzeiro de ponta a ponta, né? 2-1, se não me falha a memória naquela ocasião. Mas o Racing chega a abrir 2-0, toma um gol ali no segundo tempo, já mais para o final do jogo, e venceu de ponta a ponta. Nesse ano, bateu o Botafogo na Recopa Sul-Americana, ganhando os 2 jogos. Foi ao Castelão, bateu o Fortaleza 3-0 na abertura da Libertadores. Então é um Racing que está habituado a jogar contra brasileiros e tem feito bons papéis contra times brasileiros. É claro que o Flamengo é mais forte que todos esses, né? Mas a gente não pode perder de vista esse retrospecto recente do Racing, um bom trabalho feito pelo Costas do ponto de vista dos resultados. É um cara que tem uma história muito grande com o Racing, um dos grandes ídolos aí da história recente do Racing, de todos os tempos, melhor dizendo, da história recente pelo título conquistado, mas foi mascote lá atrás, quando o time ganhou a primeira Libertadores, jogou, agora treinador, um cara que, de fato, faz com que o time tenha em campo a alma de um torcedor. Eu acho que isso é um ponto que a gente vai ver muito nesse jogo de hoje, no jogo da volta a mesma coisa. Então é um adversário perigoso, difícil, e o Flamengo vai precisar de uma mobilização especial, extra e diferente para esse jogo de ida no Maracanã.